O que o senhor faria, e eu faço essa pergunta aos demais aqui, se precisasse de um rim, de um fígado, de um coração, e entrasse numa fila de transplante, e quando você consegue ser transplantado, você descobre que o órgão que você recebeu está infectado pelo vírus do HIV. Isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro. 6 pacientes receberam órgãos infectados com HIV. E pasmem, um laboratório contratado, sem a devida regra, sem o devido respeito, com um processo de licitação completamente duvidoso, em caráter emergencial. O Tribunal de Contas do Estado já havia alertado que contratar laboratório mediante a emergência, distribuir milhões, um serviço ineficaz, apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como uma maneira de economizar. Aquele laboratório não estava realizando o devido processo para identificar ou não se aquele órgão tem um determinado vírus ou não que impossibilitasse o recebimento daquele paciente. E o mais triste é que esse laboratório com ligação política, familiares de político, tio, primo, é lamentável o que acontece no estado do Rio de Janeiro. É lamentável o que acontece mais especificamente na Baixada Fluminense. Não bastava todos os problemas que o estado do Rio de Janeiro, todos os problemas que a capital, quando transferiu para Brasília em 1960, e o Rio de Janeiro começa a descer ladeira abaixo, agora a gente tem paciente recebendo órgão com vírus do HIV. É lamentável, presidente Gilberto. É uma vergonha para o Brasil. E não para por aí, não. Responsabilidade do governo federal, 8 unidades hospitalares no Rio de Janeiro. São 8 hospitais federais. Na semana passada, antes dessa notícia estarrecedora que a gente leu, a gente teve crianças na segunda-feira e na terça-feira no Hospital Federal da Lagoa, tendo a sua quimioterapia suspensa. Crianças! Hospital Federal da Lagoa. Servidores dedicados, ali o presidente ali do hospital, o diretor-geral, dedicado, mas falta recurso federal, falta contratação de novos médicos, falta concurso. A gente tem o mesmo número de leitos hospitalares no Rio de Janeiro em relação aos anos 70, onde a demanda era muito menor. O Hospital Federal da Lagoa não pode ser reformado devido à sua estrutura e às suas dificuldades. E a gente tem uma inoperância total do Ministério da Saúde em relação às unidades federais no Rio de Janeiro. Você deixar crianças sem um tratamento de quimioterapia, deficiência ali no tratamento oncológico é uma covardia. Então a gente teve uma semana onde, infelizmente, o STF não se pronunciou, né? O STF ficou em silêncio em relação a crianças com quimioterapia interrompida. O STF fica em silêncio quando brasileiros transplantados recebem órgãos infectados com HIV. O STF, que quer se transformar em agente político, fica em silêncio nesses momentos. Mas vai implicar com X, com Elon Musk, que faz uma das pessoas mais inovadoras da nossa época, que decola um foguete e faz com que ele retorne à base de ré. E o STF preocupado com Elon Musk e com X, enquanto as nossas crianças não têm quimioterapia e os brasileiros recebem órgãos transplantados com o vírus do HIV. É lamentável que a gente está sem direção, a gente está sem rumo. E eu clamo aqui para que os brasileiros, e nós mesmos, aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ponhamos a mão na consciência. A gente sabe que o poder está com a gente que não quer exercer. A gente não, a maioria, muitos aqui querem exercer. Então que a gente ponha a mão na consciência e que a gente possa direcionar a política nacional para o sentido correto. Obrigado, presidente Gilberto.